casos bizarros encontrados na Deep Web. O que é a Deep Web? Deep Web, também chamada de Deepnet, Web invisível, Undernet ou Web oculta, se refere ao conteúdo da World Wide Web que não é indexado pelos mecanismos de busca padrão, ou seja, não faz parte da Surface Web. Não deve ser confundida com a Dark Internet, que está relacionada à porção da Internet que não pode ser acessada ou que se tornou inacessível por meios convencionais. Também não se confunde com a Darknet, que não é uma simples rede de compartilhamento de arquivos, mas uma rede subjacente ou em camadas, onde existem grandes esforços no sentido de se manterem anônimos os dados de seus utilizadores. Mike Bergman, fundador da Bright Planet e autor da expressão, afirmou que a busca na internet atualmente pode ser comparada com o arrastar de uma rede na superfície do oceano. Pode-se pescar um peixe grande, mas há uma grande quantidade de informação que está no fundo, e, portanto, faltando. A maior parte da informação da web está enterrada profundamente em sites gerados dinamicamente, não sendo encontrada pelos mecanismos de busca padrão. Estes não conseguem enxergar ou obter o conteúdo na Deep Web e aquelas páginas não existem até serem criadas dinamicamente como resultado de uma busca específica. A Deep Web possui um tamanho muito superior ao da Surface Web. O risco da Deep Web é, basicamente, a intenção com que o usuário acessa. Por conter páginas com conteúdo ilegal, as mesmas podem conter vírus, prejudicando a segurança do computador. Vale lembrar que ela também, por ser criptografada e anônima, é muito usada por criminosos. Grupos extremistas. Grupos extremistas já existem na Surface, o que muda para a Deep é o número e a forma como agem. Na Deep Web, os extremistas que disseminam todo tipo de preconceito, na maioria das vezes, optam por fóruns bloqueados, nos quais usuários passam por diversos testes para entrar. Há crackers atuando junto com esses grupos e pode ter certeza que a sua vida vai ser vasculhada por inteiro antes de você pôr os olhos no que está escrito em algum desses fóruns. Existe também os mais amadores. Esses não têm cuidado algum, porém, não deixam de serem violentos. Reúnem membros para marcarem ataques às suas vítimas, mostram imagens dos seus feitos como, por exemplo, vídeos de grupos atacando judeus nas ruas, apresentam teses sem pés nem cabeça sobre o porquê o seu preconceito deve ser alimentado, recrutam pessoal e fazem iniciações desses recrutados. Sorte. Hitmans assassinos contratados. Sicários brotam por todos os cantos da Deep Web. Encontrá-los não é uma tarefa fácil, mas o fato é que existem muitos e oferecendo os mais variados serviços. A maior parte é da Europa Central e Ásia e tem seus preços definidos por méritos e alvo. Méritos é referente aos alvos já executados com sucesso, ou seja, quanto mais alvos executados, maior a confiabilidade e consequentemente, o preço. A outra classificação de preço é o tipo de alvo. Normalmente, pessoas comuns são as mais baratas. O preço aumenta com a posição da pessoa diante a sociedade e dificuldade para executar o alvo. Quanto maior a fama e contato com o público ou dificuldade de eliminar o alvo, maior o preço. Por exemplo, um político tem uma vida pública bastante ativa, desse modo, será mais caro. Já um militar tem treinamento com armas e pode apresentar riscos para o assassino, logo, também é mais caro. Poucos sicários foram descobertos. Um caso famoso foi um francês de iniciais AJ que foi preso na Bulgária. Ele oferecia o serviço na Deep Web e terminou sendo rastreado pela Interpol. Como não foi possível provar a sua atuação, terminou sendo solto. Os comentários nos fóruns da Deep é que os melhores sicários são absurdamente difíceis de achar. Seus sites ficam nas últimas camadas e você só encontra por indicação de alguém que já foi cliente. Vídeos nufes. Se você procura esse tipo de vídeo na internet, siga meu conselho, vá atrás de ajuda. Pessoas normais, em sã consciência e sensatas não querem assistir essa escrotice, elas sentem raiva disso. Vídeos nufes é o termo utilizado para filmagens de assassinatos, aonde em homicídios premeditados, o assassino filma seu crime.
Comumente são atos de extrema brutalidade e violência. Esse tipo de filme aparecem aos montes pela Deep. Existem fóruns de pessoas que compartilham vídeos de assassinatos. É uma babaquice, uma ignorância, uma nojeira sem tamanho. Tem um vídeo chamado 3 Guys and One Maníacos de Dnepropetrovsk. O vídeo é revoltante. As gravações que surgiram na Deep no final de julho de 2007, automaticamente foram trazidas para a surface. Nele, Viktor Sayenko e Igor Supruniuk, durante cerca de 7 minutos inferem repetidas marteladas na cabeça de um idoso, e posteriormente perfuram com uma chave de fenda. Os dois foram capturados e condenados à prisão perpétua em 2009. Há inúmeros casos semelhantes circulando pela Deep, tal como o pornô italiano onde as mulheres são escalpadas e depois despedaçadas ainda vivas, mas sinceramente, sou da opinião que se você é babaca o suficiente para ficar procurando essas coisas de livre e espontânea vontade, você é cúmplice do crime. Sem telespectador não existiriam esses vídeos, essa é a verdade. Se não há ninguém assistindo, não há por que alguém produzir. Como a Deep é uma terra sem lei, mesmo em fóruns, sites de diretórios, entre outros, que não tem nada a ver com o assunto, esses vídeos aparecem e se você não tiver estômago forte, vai perder o sonho e a esperança na humanidade. É algo que você vê e não consegue esquecer e, com certeza, é traumatizante para a maior parte das pessoas que ainda são humanos, pois quem assiste a tanta brutalidade não sente nada é porque já perdeu a humanidade. Pornografia grotesca. Todo tipo de pornografia rola na Deep. É uma bizarrice pior que a outra, tão bestial e repugnante que faria até o Marquês de Sade parecer um amador. O pior entre elas, sem dúvida, é a child porn, famosa pedofilia. As imagens às quais você se depara na Deep são de vomitar. Certa vez, em um desses fóruns de discussões gerais, um membro abriu um tópico chamado Challenge. Dentro tinha apenas um link. O link leva para um site, sem qualquer estrutura, apenas uma lista de diretórios. Em 5 minutos o tópico tinha mais de 200 comentários com xingamentos e ameaças ao usuário. Tinha gente que disse que iria descobrir aonde o usuário morava, mesmo que isso custasse todas as economias dele. Tinha cracker que falou que passaria noites e dias em cima do computador para rastrear a origem do site que mandaria direto para o governo. E tudo isso porque, segundo o que falaram, dentro de um diretório chamado Yellow Pumpkin havia centenas de imagens de child porn da pior espécie, tanto que alguns usuários queriam juntar forças para encontrar o autor do site. Quem viu disse que eram imagens que você não esquece nem se perder a memória. Foi tão chocante para a maioria das pessoas que algumas disseram que precisariam de tratamento psicológico depois de ver aquilo. Se você não estiver atento, clica e termina traumatizado. Por isso fica a dica, diepeiro de primeira viagem, não busque o que não deve, não clique em nada duvidoso e se clicar em um link com redirecionador, saia rapidamente do site. Se não conseguir, desligue o computador antes que você possa ver qualquer coisa. Experimentos científicos com humanos. Tempos atrás, o diretor Tom Six lançou o filme Centopeia Humana. O filme conta a história de um médico alemão que sequestra 3 turistas e os une cirurgicamente, boca ligada ao ânus, formando uma centopeia humana. Com o sucesso da operação, o médico começa a treinar a centopeia, enquanto tenta escondê-la do resto do mundo. Para muitos, um dos filmes mais perturbadores já inventado. Apesar dos pesares, é só um filme. Ninguém seria capaz de fazer algo assim, seria? Sim, seria. A Deep Web vem provar que centopeia humana comparado aos experimentos feitos na realidade por um grupo de lunáticos é um especial do Teletubbies dos dias da criança. Nos becos escuros das camadas mais pesadas, existem fóruns de compartilhamento de documentos e imagens sobre experimentos realizados com humanos, dos mais variados tipos. A maioria deles sem qualquer sentido, como emparedar humanos com besouros tigres e constatar quantos dias ele resiste ou substituir as pernas dos humanos por patas de cabras.
A maioria desses sites descobertos geralmente por hackers do bem que tentam acabar, ainda que ineficientemente, com essa escória que infesta a Deep Web alegavam que somente utilizavam mendigos como cobaias, como se isso diminuísse a culpa ou atrocidade cometida. Os responsáveis são grupos ou mesmo pessoas ligadas à ciência como médicos, químicos, biólogos que agem separadamente e se reúnem nesses fóruns secretos. Segundo os crackers mais determinados em localizar esses lixos humanos, grande parte desses sites são do leste europeu e atuam sempre sob gigantesca vigilância, sendo que tudo é automaticamente apagado quando o menor indício de que alguém de fora descobriu, demonstrando uma rede muito bem estruturada e um grande investimento por detrás dessas ações hediondas. Provavelmente são pessoas com muita grana que estão envolvidas nesses crimes. Fóruns de canibalismo. Em 2003 um caso chocou a Alemanha e foi notícia no mundo todo. Um canibal confessou em um tribunal ter matado e comido uma pessoa a pedido da própria vítima. O canibal de Rotenburg, como ficou conhecido, diz ter conhecido a vítima e combinado como tudo seria feito através da internet. Uma investigação da polícia levou a uma rede de fóruns de canibalismo escondidos na Deep Web. Cannibal Café, Gui Cannibals e Torturenet eram páginas usadas pelos canibais para marcar encontros e selecionar vítimas para a prática de canibalismo. Nesses fóruns rolava de tudo, desde fotos e testemunhos de canibais até receitas para o bom preparo da carne humana. Mas o pior, certamente, eram os voluntários. Isso mesmo, tinha gente que se inscrevia para ser comida literalmente. Alguns, não por inteiro, apenas certas partes do corpo. Outros, todavia, viravam o prato do dia. Bonecas sexuais humanas. Essa ideia é, no mínimo, perturbadora ao extremo. Se o tráfico humano para realizar trabalho escravo ou sexual já é repugnante, o que dizer da ideia de transformar seres humanos em bonecas sexuais? Pois é, isso é mais uma das coisas grotescas que você pode encontrar na Deep Web se for navegar por lá com mais intenções. Nenhum órgão governamental conseguiu localizar a origem dos dollsmakers. As informações são escassas e todas as transações monetárias são via bitcoins, tudo muito sigiloso, não deixando qualquer rastro. Sabe-se porém que não são um ou dois grupos e sim, dezenas deles oferecendo o serviço na Deep Web. As bonecas sexuais humanas são geralmente crianças entre 8 a 10 anos, compradas de famílias miseráveis, tal como você verá no primeiro item dessa lista, em países onde a pobreza extrema atinge a maioria da população. Por centenas de dólares essas crianças são adquiridas pelos dollsmakers. Em seguida, acredita-se que são levadas a centros cirúrgicos clandestinos e transformadas em bonecas vivas que não apresentem resistência às perversões sexuais dos seus donos. Seus membros, braços e pernas, são amputados e substituídos por próteses de silicone. As cordas vocais são retiradas e os dentes arrancados e trocados por imitações de borracha. Todo o procedimento dura de 2 a 3 semanas e só é iniciado após a boneca ter sido encomendada. O preço varia entre $40 mil a $700 mil, dependendo das exigências feitas. A boneca ainda viria com uma espécie de manual de instruções, dizendo como alimentá-la e realizar as demais necessidades básicas humanas para a sobrevivência, já que dependeria do dono para tudo a partir daí. A estimativa de vida seria reduzida a 1 ano após o início dos procedimentos cirúrgicos. O caso que ficou famoso na surface das bonecas sexuais foi o da Lolita Slave Toys. Um membro anônimo do 4chan, que se auto-intitulava hacker, publicou no fórum o print screen, o endereço da União e a forma de entrar nele. O site erra apenas uma imagem, com um texto explicando o que era e como adquirir a sua boneca. Com um aumento significativo do número de visitas, o dollsmaker chamado de Pussy Monster provavelmente notou que foi descoberto e limpou tudo, que era rastro antes que qualquer detetive virtual chegasse ao seu paradeiro. Outros dollsmakers já foram descobertos por hackers. Aparentemente, todos eles escaparam, mas ficamos na torcida para que eles sejam encontrados. Tortura por encomenda. Você já assistiu ao Albergue?
Se sim, deve ter percebido o quão asquerosa é a ideia que o filme apresenta. São seres humanos que são sequestrados e posteriormente vendidos para riquinhos que querem satisfazer seus desejos de torturarem até a morte. Na ficção, como um filme de terror, isso pode ser muito legal perante os fãs do gênero. Entretanto, o que você diria de casos reais? Poucas pessoas sabem que Eli Roth, o diretor e roteirista de The Hostel, baseou o filme em casos reais identificados pela polícia de Nova Delhi, Índia. Depois de intensa investigação, a polícia descobriu que se acredita tratar de um clube secreto, aonde ricos e poderosos vinham de todas as partes do mundo com o intuito doentio de realizar seus prazeres demoníacos. Crianças e adolescentes, descendentes de famílias miseráveis que viviam abaixo da linha da extrema pobreza, eram vendidos por seus pais e condenados ao terrível destino. Em países da Ásia, África e Europa Oriental, aonde a pobreza impera e as leis e vigilância são poucas, esse tipo de crime é facilitado. Assim como no caso de Nova Delhi, na Tailândia foram descobertos casos semelhantes. E adivinha como é que essas informações chegavam aos seus clientes? Sim, por ela, a Deep Web. Mas não da maneira que suponho que você esteja imaginando. Os responsáveis tinham um forte esquema montado. Você, eu, ou seja lá quem for, mesmo acessando a Deep, não consegue ter acesso a essas páginas. Somente convidados recebiam a senha. E essas pessoas só recebiam a senha depois que começavam a procurar por esses atos imundos na internet. Então, os mafiosos detectavam o cliente em potencial e investigavam a vida do sujeito. Se ele tinha mesmo dinheiro para arcar com as despesas, acredita-se que fosse na casa dos milhões por pessoa, os criminosos entravam em contato com o sádico e ofereciam o serviço. Após a confirmação de compra, o riquinho recebia uma senha e um download de um software que permitia a decodificação da página, dando acesso às informações e também possibilitando que o mesmo escolhesse sua vítima. Já imaginou quantos desses estabelecimentos para ricos doentes devem existir ainda por aí? Ajude o canal, curta, comente e compartilhe. Obrigado.